Dá para ter mais trigger warnings? Não. Temos mapa. Estou a ver que temos mapa. Nunca que eu me vou lembrar destes nomes. Nem dos sítios. Provavelmente nunca me vou lembrar de viver o mapa também. Temos mais mapa. Calma. Isto é magia também. Eu não sabia que isto também era magia ou coisa do género. Pensava que era só sobre assaltos. Gosto mais até assim. Desculpem lá, mas este livro é lindo. E isto vai ser tudo assim nomes que eu não sei dizer. Que bom. Finalmente comecei a série 6 de Corvos, tão esperada por mim. Eu vi a youtuber Kalila Danson a ler este livro e o segundo, e ela amou muito os livros, por isso eu não sei, eu fiquei com muita vontade, a capa é linda. E quando saiu na editora Penguin, na Secret Society, eu decidi que queria muito comprar por causa da edição especial e com cartas, com os personagens, e eu queria a edição especial com cartas. Acho que não vai haver edição especial de segundo. Penso que não. O que é que li até agora? Li a parte 1, a parte 2 e vou na parte 3, se é considerada uma parte 3, que é corações partidos, coração partido. O que é que aconteceu até agora? Na parte 1, nós descobrimos que é um mundo mágico, não é mágico, é um mundo normal em que algumas pessoas têm poderes e são considerados bruxos, né? Mas são bruxos que dão um jeito, então é como se fossem, eles usam como escravos, eles raptam-nos e vendem-nos aos outros. Esses que são utilizados como escravos são os Grisha. Estão a ver aqui? Espero que consigam ver. Os Grisha são os soldados do segundo exército. O que é que eu percebi até agora? Existe o exército normal, com pessoas sem poder, e depois eles criaram um segundo exército para os Grisha, que são pessoas com poderes. Basicamente existem 3 tipos de Grisha. Os Corporalki, os Eterialki e os Materialki. O que é que são cada um? Supostamente os Corporalki são a Ordem dos Vivos e dos Mortos. Os Eterialki são a Ordem dos Invocadores. E os Materialki, a Ordem dos Fabricators. Não sei porque é que só este é que tem outro nome, mas pronto, é dos Fabricadores, Fabricators. Nos Corporalki existem os Heartrenders, é qualquer coisa assim, e os Healers. Pelo que eu percebi até agora, os Heartrenders são os que basicamente combatem na guerra, que são os que têm poderes para matar, causar dano, causar ferimentos, e os healers são os contrários, são os que curam. Basicamente, eles têm todos o mesmo poder, mas quando andam na escola, assim são divididos em 2 secções, os que vão para a cura e os que vão para infligir dano. E basicamente cada um aprende a sua... como se escolhessem um curso na escola. Uns vão para salvadores e outros vão para matadores. Depois, é Terialki. Pelo que eu percebi até agora, ainda só falaram mais dos Squallers. Existem os Squallers, os Inferni e os Tidemakers. Os Squallers são os que mandam no vento, nas tempestades e assim. Os Tidemakers sei que são do mar, da água, qualquer coisa assim, mas eu acho que é tipo as correntes do mar. E os Inferni, falaram há pouco que é qualquer coisa do sol, deve ser tipo fogo, e o sol é a maior fonte de fogo deles, mas eu acho que é tipo fogo e coisas assim. Para já, os únicos que têm utilidade na história são os Tidemakers, porque eles, como isto se passa à beira de um porto de comerciantes, eles mantêm as marés sempre favoráveis, mas tipo o resto, os do vento e os do inferno, do sol, ainda não percebi muito bem qual é a relevância deles. Depois temos os Materialki. Os Materialki são os que ainda se falou mesmo, que são os Durast e os Alchemy, que são os Fabricators. Ainda não se falou muito, só apareceu um Fabricator, que eu acho que foi um Durast, se não me engano. Acho que os Fabricators estão tipo entre construção e fabricação de roupa. É uma coisa assim, ainda não percebi muito bem porque não se falou muito. Até agora, o que é que se passou na parte 1? Na parte 1 descobrimos que existe uma droga que está a ser formada, que é a Jordaparin, que faz com que os sentidos fiquem muito aguçados dos Grisha. Uma pessoa normal mata,
Nos Grisha faz com que os sentidos deles ficam tão apurados que eles fazem coisas que nunca ninguém achou que eles conseguiam fazer. Vou tentar não dar muito spoiler, mas por exemplo, os material aqui, há uns que conseguem transformar um material noutro, nunca se pensou que era possível, e os corporal que, imagina, eles só conseguem curar se tocarem na pessoa ou se tiverem poderes muito fortes estarem perto da pessoa, mas mais nada. Mas eles no livro conseguem entrar na mente das pessoas e fazer com que elas virem fantoches. Apura muitos sentidos e faz com que eles tenham um efeito que lhes dá poderes que nem eles sabiam que conseguiam. Em contrapartida, é estupidamente viciante e eles acabam por se matar para conseguir ter mais. Descobrimos também que existem gangues nesta terra, que isto basicamente existe um mapa, que é este mapa, em que existem vários sítios e a história principal é passada aqui em Kertch, em Ketterdam. Existem várias gangues dentro de Kertch e eles andam todos na mesma zona, mas cada um toma conta de uma certa coisa, que eu não quero dar spoiler. Nós conhecemos os personagens do gangue, os personagens principais, que vão ser contratados para ir buscar uma pessoa por causa desta tal droga. Eu não vou dar muito spoiler, mas pronto, conhecemos a gangue dos drags, em que basicamente existe o Kaz, o Jasper, que é o melhor amigo do Kaz, a Inês, que é basicamente uma sombra deles, e depois existe a Nina, que não está com eles no gangue porque ela não gosta muito do ambiente, então vive noutra zona, também não vou dizer o quê. Descobrem que existe essa droga, eles são contratados para encontrar essa pessoa por causa dessa droga, e é basicamente a parte 1. Também descobrimos que essas gangues são basicamente cheias de assassinos, corruptos, ladrões, mentirosos, pessoas com problemas de jogos. Então, como é que tu escolhes para que gangue é que tu vais fazer parte? Basicamente, o que eles fazem é, tu estás em Sarilhos, ou foste raptado, foste contratado, que normalmente esses contratos são à força, por uma casa de jogos ou por uma casa de entretenimento, e estás numa péssima situação, um dos donos desse gangue vai lá, faz-te um contrato, diz que sais daquela situação horrível, mas tens de trabalhar para eles, que basicamente é roubar e coisas assim. Imaginem, estavam a ser usados como objetos nessa casa de diversão e eles pegam, vão lá e dizem: tu vais ser o meu espião, vais descobrir segredos e coisas assim para nós e trabalhas para nós e fazes um contrato connosco de X tempo e tens uma X dívida a pagar. Depois de pagares essa dívida, esse contrato acaba e podes ir à tua vida. E basicamente é assim que tu vais parar uma gangue. Tipo, não é como se tu escolhesses a gangue. No fundo, tu és levado para essa gangue porque essa situação é melhor que a que tu estás agora neste momento. Então é assim que são feitos os drags, que é a gangue daqui do livro. Ou seja, eles continuam a ser todos muito desconfiáveis. Todos eles são assassinos, ladrões e coisas assim, ou seja, nenhum deles é de confiar, por mais amigos que eles sejam, eles confiam todos uns dos outros porque de um momento para o outro eles podem trair porque a outra gangue deu melhores regalias e coisas assim. Depois na parte 2, basicamente essa gangue é contratada e então eles juntam várias pessoas para essa missão em específico. Então vai o Kaz, vai a Inês, vai o Jasper e vai a Nina. E depois eles vão buscar outras pessoas que são necessárias para a missão. Então vai também o Willan e vai o Matias e depois vai um monte de gente que tem que levar o barco, que sabem conduzir o barco, mas basicamente só vão fazer isso, não vão fazer mais nada. São eles em direção a Fjerden, que é a zona onde tem neve e assim, da qual o Matias faz parte, ele nasceu lá, mas agora estava em Kertch. E então eles usam o Matias também porque ele sabe o caminho para lá. E é basicamente isso a parte 2, é eles a juntarem-se todos e buscar um aqui, o outro ali. Também o Matias estava num sítio específico que eles tiveram que ir buscá-lo, não vou dizer aonde. E pronto, descobrimos também um bocado sobre a história da Nina. Depois, parte 3, é onde eu estou agora, que se chama Coração Partido. E eles já estão já estão no barco, já saíram do porto, estão a ir em direção a Fjerdan, tem eles pelo caminho, a navegar pelo mar, dá a história, o background de alguns personagens, se eles falam uns com os outros, combinam melhor a missão, veem melhor o plano, mas ao certo ainda não sabemos nada específico do plano. E para já, é o que eu estou a ler, eu estou na parte do Coração Partido,
Então já vou a meio, mas ainda não sei muito o que é que vai acontecer. Mas basicamente agora eles vão lá raptar a tal pessoa. E agora queria-vos mostrar esta edição linda que a Secret Society fez da Penguin, que eu acho que o livro não é assim lá fora, deve ser mais simples. Por dentro se calhar é igual, mas não tenho a certeza. Mas olhem-me só para este livro. Ele é tão giro, todo ele é lindo. Uma pessoa começa a folhear e é uma coisa mais linda que a outra. O livro é lindo, o mapa é lindo, basicamente a história é feita aqui, em Kertch, Ketterdam, e eles agora estão a subir por aqui acima para vir para Fjerd, onde tem esta coisa aqui, que é o Palácio de Gelo, que é onde eles vão raptar a tal pessoa. Ou seja, vocês nunca estão perdidos, vocês sabem sempre onde estão. E pelo que eu me percebi agora, cada etnia tem um sítio específico, tipo Shuhan são tipo asiáticos, chineses, Fjerden é tipo norueguês e assim, é mais zona de Islândia, assim, é tipo neve, eles são loiros, brancos, olhos azuis. Depois Novi Zem são pessoas pretas e é mais zona de campo. E a Machine ainda não falou muito. Sei que falou também de umas pessoas que são ruivas, de olhos verdes, mas ainda não percebia de onde, porque há muita coisa que ainda não aprofundaram. E Annecy também não falaram nisso, Annecy. Já falaram nas Ilhas Errantes, pronto, foram falando um sítio aqui, um sítio ali, mas nada de muito específico. Ou seja, vou ao meio do livro, ainda não falou em quase nenhum destes sítios, eu estou com medo. Aqui a parte dos Grisha também é linda. O início dos capítulos é fantástico. Não sei, eu adoro isto. Este preto com estas sombras e estes silhuetas. Mesmo a primeira parte de cada capítulo é muito bonita. E depois o livro, a meio, tem umas ilustrações. Deixem ver se eu encontro aqui. Vou ver aqui em baixo. Tem ilustrações que são relacionadas com o que está a acontecer no livro. Também quando falam do Jasper normalmente aparecem armas, porque é a especialidade dele. Eles aqui estavam a falar qualquer coisa do tempo. Aqui eles estavam no meio de um confronto, no meio das docas, então tinha muitas caixas, apareceram caixas. Basicamente é isso, o livro é muito bonito, mesmo a parte de trás, linda. Edges, linda. Os spray edges vermelhos, linda. Eu acho que o segundo livro não tem spray edges, pelo menos do que eu vi na FNAC não tinha, por isso se calhar não tem. Mas pronto, eu queria-vos mostrar porque eu achei mesmo muito bonito este livro, de um lindo. Eu gostei. Acabei de ler Seis de Corvos e tenho a dizer que foi um dos livros mais fixes que eu li ultimamente. Eu devorei o livro, estava com medo de não conseguir lê-lo até ao Natal, porque eu tinha quase certeza que alguém me ia oferecer dois. E eu acabei no dia 24. Fiz, não vou dizer mais nada do que se passou a seguir, porque é spoiler, é tudo spoiler a partir de agora. Então, só tenho a dizer que eles juntam-se, vão na tal missão, é um caos, mas é um caos bom. Um caos fixe, sim senhor. O final não é o que eles queriam, por isso existe o 2, que eu recebi, sim senhor. Muito obrigada, Terezinha. Terezinha e Catarina. Catarina reservou o livro na antes estreia.
E agora vou começar a ler Reino Corrupto. E agora já sei porque é Reino Corrupto. O que é que quer dizer? Porque é que é um reino corrupto. Mas tenho a dizer que gostei muito. Adorei todos os personagens, são todos fixes. É tudo o que eu ando a dizer que é morally grey. Porque eles são personagens maus, mas têm partes boas. Maus, mau carácter, más pessoas. Mas têm partes boas. Porque eles são modos vilões com um passado traumatizante. Por isso é que eles são vilões, estão a perceber? Não são bem vilões, eles são ladrões, assassinos, assaltantes, pedreiros. Assim que eu acabei de ler Os Seis de Corvos, eu decidi começar a ver a série Shadow and Bones. Shadow and Bone? Shadow and Bones? Acho que é Shadow and Bones. Na Netflix. Porque já não sei como é que descobri que existia uma série. Foi uma amiga minha que me disse. Acho que foi a Gabi, se não me engano. Acho que foi a Gabi. Que me disse que existia uma série na Netflix baseada nos livros Seis de Corvo e Reino Corrupto, que é o que eu estou a ler agora. E eu decidi ver, porque eu tenho uma cena que é, eu acho sempre que os livros e as séries nunca são iguais. Mesmo os filmes nunca se baseiam completamente nos livros, e depois eu apanho uma desilusão. Por isso eu prefiro ler primeiro os livros e depois ver as séries ou os filmes. E o que é que eu fiz? Acabei de ler o 1 e vi o trailer de Shadow and Bones e eu percebi que não tem nada a ver. Quer dizer, tem e não tem. Pelo que eu percebi é como se fosse um universo paralelo. Os personagens são os mesmos, mas a história não é bem a mesma. A maior parte das coisas, tipo, como é que eles se conhecem, assim, é igual. Mas há coisas que são diferentes. Há personagens que morrem, que nos livros não morrem. E tipo, a história não é bem... E também é baseada numa trilogia antes de Seis de Corvo e Reino Corrupto. Que também acho que se chama Shadow and Bone, se não me engano. Mas é uma trilogia. Tem 3 livros e não tem o mesmo nome, obviamente, todos. Mas é tipo uma mistura entre a primeira trilogia e a segunda duologia. Então está ali no meio. Tem os personagens de Seis de Corvos, mas pelo visto também tem personagens dos anteriores que eu não conheço, por isso não sei quais deles é que são. Mas suspeito que sejam os personagens principais, tipo a Alina e o Mal. Mas eu gostei bastante, estou a gostar muito da série. Só vi a primeira temporada, mas agora comecei a ver a segunda. Estou a ver que estão a existir coisas que eu não estou a reconhecer lá nenhum. Por isso agora comecei a ler o Reino Corrupto e já estou a apanhar algumas coisas que estão a passar na série. Por isso dei pausa na série, na segunda temporada, e apanhei no segundo episódio. E agora estou a ler o Reino Corrupto. E quando acabar de ler o Reino Corrupto, é que vou continuar a ver a série. Se bem que eu admito que às vezes eu não tenho nada a fazer e vejo um bocadinho nos episódios. Mas eu começo a ver que estou a passar à frente e que provavelmente são coisas que aconteceram no livro. Então eu paro e pego no livro. Então agora estou a ler o livro. E depois quando acabar o livro vou continuar a série. Mas... Jasper. Meu Deus, o Jasper é a personagem mais fiel que eu já vi a um livro. Sério, ele ainda consegue ser melhor na série. O ator que faz Jasper, eu dou-lhe os meus parabéns. Todos os personagens são muito fiéis aos dos livros, sinceramente. Eu acho que é uma das coisas, adaptações de livros, que saiu mais fiel. Todos eles, o Kaz, a Inês, a Nina, o Matias, o Willan, todos eles são muito fiéis ao livro. Mas o Jasper... O que eu me rio com o Jasper. O Jasper é a melhor personagem que eu já vi criada de sempre. Mesmo nos livros, o que eu me rio, eu tanto me rio nos livros que eu rio na série. Ele a levar alta porrada, com o William também a levar porrada, ele cai de joelhos e faz assim para o William. Ok, está tudo na boa. E bim, outra vez. Tipo, ele é a melhor personagem que eu já vi. Ele é comédia pura. Parabéns ao ator que faz Jasper, porque o Jasper está no meu coração agora. Eu acho que a série ainda consegue demonstrar melhor o Jasper do que nos livros. A sério. Gostei bastante do Jasper, parabéns.
E a série é muito boa, espero que não tenha só 2 temporadas, espero que eles façam mais. Porque eu gostei bastante da série. Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu de volta aqui. Porquê? Porque acabei os livros e agora estou muito triste. Já acabei de ler o livro O Reino Corrupto há pá aí 2 semanas ou mais? Sim. Demorei um mês a ler? Sim. Mas não foi porque não gostei. Foi porque eu estava a adiar acabar o livro. Porquê? Porque eu gostei tanto, eu estava a gostar tanto desta história, destes livros e destes personagens, que eu estava a adiar acabar o livro. Portanto, só para saberem como eu estou viciada e isto está-se a tornar um problema crítico na minha vida e no mundo, eu li 6 de Corvos, ok? Comecei a ler Reino Corrupto e decidi que ia ver a série Shadow and Bones, porque eu não tinha a certeza se era antes, depois ou ao mesmo tempo, então decidi começar a ver a série. Enquanto via a série, li este livro, depois apercebi-me, tem partes na série em que fazem referências a coisas do segundo livro. Então o que é que eu fiz? Comecei a ler mais partes do livro do que da série, depois entrei em stress e ansiedade, porque eu queria muito ver a série. Vi a série de qualquer das maneiras, acabei a série, continuei a ler O Reino Corrupto, adiei acabar O Reino Corrupto durante muitos dias, lia 10 páginas ou menos e parava, com medo que o livro acabasse. Acabei, fiquei obcecada, comecei a ver 300 mil TikToks sobre os corvos na série Shadow and Bones e agora que acabei os livros, já choraminguei na internet milhentas vezes para toda a gente ler os livros e ver a série. E agora estou a fazer o quê? Estou a ver a série outra vez. Porque eu sou uma pessoa que nunca vejo uma coisa, um filme, uma série, um livro 2 vezes, não leio, não vejo, não quero saber. Vi uma vez, li uma vez, está bom. Eu estou a rever a série outra vez. Porque eu fiquei demasiado obcecada. Tenho a dizer que a série é baseada na trilogia antes de 6 de Corvos. É tudo do mesmo mundo, os mesmos personagens. Os personagens da trilogia anterior aparecem nesta. Supostamente os livros a seguir, que já são outras histórias, também é do mesmo mundo. E os personagens também aparecem lá. É tudo do mesmo mundo, ok? Só pessoas diferentes. Mas muita coisa de 6 de Corvos e Reino Corrupto aparece na série. Não a história principal, o background, a história do passado deles e algumas das coisas aparecem na série, que é muito giro de ver, e uma coisa muito gira que eles faziam, por isso eu não percebo porque é que eles cancelaram a série. Há muitas partes, referências dos livros em que está exatamente igual na série, tipo falas, cenários, os personagens são exatamente iguais. Dos outros não sei porque eu não li os outros livros, mas os personagens dos corvos são exatamente a mesma coisa. Vocês vão ver a Nina, tal como é nos livros, o Kaz, como é nos livros, todos estão exatamente como são nos livros. Aparência, personalidade, tudo. Menos o Wylan, que é ruivo nos livros e na série é cabelo castanho. Mas é que o ator é tão Wylan que eu nem quero saber. Aceito. Está perfeito. Portanto, eu acho que expliquei o que é que acontece no primeiro livro. No segundo livro, o que corre mal no primeiro, eles tentam resolver no segundo de várias maneiras. Eles tentam um plano, o plano falha. Eles tentam outro plano, o plano falha. E eles, acho que é só a terceira tentativa, se não me engano, que o plano corre bem. E eles conseguem o dinheiro todo de volta e conseguem a liberdade deles e fica tudo bem, menos uma coisa que acontece. Mas tenho a dizer que não chorava com livros há muito tempo e eu chorei baba e ranho nestas últimas páginas de Reino Corrupto. Não esperava chorar tanto, fiquei muito chateada com o que aconteceu e fiquei mais chateada ainda que não há mais livros. Não há, há sim. Há sim que a autora vai mandar agora um livro, chama Cartas de Ketterdam, se não me engano, que pelo que eu vi, acho que é a história da Inês e do Cajas depois destes livros, mas não tenho a certeza, pode não ter nada a ver. Mas fora isso, são os meus livros favoritos até hoje. De todos os livros que eu já li, tenho a dizer que Alchemist, série 6 de Corvos e a série Na Companhia de Assassinos são os livros mais fixos que eu já li. Se alguém já leu Na Companhia de Assassinos, por favor digam. Eu acho que era a série perfeita para a Secret Society lançar, a série. Não sei como é que nunca em Portugal ninguém lançou aquela série. Os livros são fantásticos, cada um melhor que o outro. Como é que ninguém lança aquilo? Se querem a recomendação de uma série muito boa em que
todos os livros são espetaculares, eu vou amar todos os livros, é Na Companhia de Assassinos. Eu tenho a certeza que 0% de pessoas vão desgostar destes livros. Não há nada que tu digas, oh, pelo amor de Deus. Não, é tipo, os livros são fantásticos e eu recomendo 100% a toda a gente. E vejam a série. Já agora foi cancelada depois da segunda temporada. Basicamente foi só a história dos primeiros 3 livros. Que se chama Shadow and Bones, que faz sentido. Agora deviam lançar a série Seis de Corvos, que é a continuação, não é? Que são estes 2. Eu também não sei como é que eles faziam isso. Se calhar eu preferia que lançassem um filme com a história destes. Porque uma série, muitas das coisas já apareceram no Shadow and Bone. Por isso, se calhar, ia ser um bocado só mesmo a história do livro, a história principal, e não tipo backgrounds. Mas isso também, se calhar até era bom. Não enchia tanto. Não enchia tanto um filme, então ficava só a história principal e os backgrounds ficavam na série. Olha, coloquem-me como realizadora, porque eu tenho talento, obviamente. Então, e agora vocês perguntam, e qual é a tua conclusão para estes livros? Eu acho que é mais que óbvio, porque eu já disse 20 vezes, mas leiam melhores livros que eu já li na minha vida, tudo fantástico, leiam por favor e vejam. E é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo. E assistam ao meu próximo vídeo, que sou eu a reformar mais um canto do meu quarto, mas não é bem um canto, é um barraco. Até à próxima.